Gente, eu tinha que fazer esse vídeo pra vocês. Porque hoje foi a palestra, uma conversa, na verdade, né? Do Rio Summit 2020, que é um evento internacional de cura. E hoje foi o dia mais esperado por mim, porque quem deu a palestra, essa conversa, foi o Bruce Lipton, o autor de A Biologia da Crença, que é um dos meus livros preferidos. Então eu vou fazer um resuminho para vocês das coisas que eu anotei, que eu achei assim, ai Jesus, muito sensacional, e é tudo que vai de encontro com a minha crença também, né? Eu sou farmacêutica, né, de formação, e eu era apaixonada por DNA, pela genética, no colégio e na faculdade. E eu cheguei a fazer especialização em biologia molecular e fiz outra especialização em biologia e genética forense. Mas assim, sabe quando falta alguma coisa? Falta. E a epigenética veio para suprir essa falta para mim. E suprir essa falta para o mundo. Que a epigenética, basicamente, ela fala que não são os genes que comandam a nossa vida. É o meio que comanda os genes. Claro que tem as características genotípicas e fenotípicas, como cor dos olhos, cor da pele, o porte físico, quais são as propensões que tu tenha para desenvolver durante a tua vida. Mas, isso é inegável, né? Obviamente. Mas, tem o tal do DNA lixo. DNA lixo é mais de 90% do genoma que ainda não tinha sido identificado há anos atrás. Por isso que eles chamaram de DNA lixo. É que não tinha importância. Olha só, não tinha importância, gente do céu. Como é que não vai ter importância? 90% do nosso genoma não vai ser importante? Porque naquela época os cientistas ainda não tinham essa capacidade científica e de equipamentos e até de abertura de mente. De abertura de mente mesmo, né? Pra ir atrás do que esses 90 e poucos por cento de lixo fazia realmente no nosso corpo, né? E graças a Deus tudo evolui, graças a Deus a medicina antiga está evoluindo para a nova medicina. Tá aí a nova medicina germânica para mudar completamente alguns paradigmas, né? E o Bruce Lipton tem uma frase que ele falou que eu acho muito interessante, que relacionando isso com o EPASE, que é inteligência perceptiva, uma ferramenta que eu utilizo nas minhas sessões de terapia, ele diz assim, ó, a tua percepção do ambiente é que controla a atividade celular. Como que ele chegou a essa conclusão? Foi através de vários experimentos, dentre um deles, eles pegam células tronco, né, que são células que têm a mesma origem embrionária, então são células que dão origem às outras, digamos assim, falando mais leigamente, né? Então eles botam várias células em diferentes placas de Petri, que são umas plaquinhas de laboratório, que a gente chama, né, placa de Petri, e em cada placa ele adiciona alguma química ou algum ambiente biológico ali, e cada uma se desenvolve mediante aquilo que foi colocado no meio, não por si só. Ela age mediante aquilo que foi colocado, como se fosse um ambiente externo, tá? Então, depois desse experimento, eles chegaram à conclusão, não só esse experimento, né, gente? São vários estudos, vários tipos de experiências e comprovadas cientificamente, que a maioria quer comprovação científica, então agora tem a tal da comprovação científica. Que delícia! Aí isso vem de encontro também, dentre tantos outros experimentos pelo mundo afora, mas um que eu acho sensacional, que é a experiência com as moléculas da água, que foi um cientista, Masaru Emoto, que realizou esse estudo, né, e esse experimento, colocando uma porção de água
e pessoas emanando sentimentos e palavras positivas, e num outro canto pessoas emanando palavras e sentimentos negativos, e a molécula da água com os pensamentos positivos, com as palavras positivas, se conformaram de uma maneira tipo geometricamente sagrada, enquanto que os pensamentos negativos e palavras negativas fizeram com que a molécula da água ficasse completamente disforme. E voltando para a palestra dele, é muito incrível, gente, é muito incrível. Falando até do efeito placebo e nocebo, que são influenciados pelo nosso pensamento diretamente, né? Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo aqui agora. O que são os experimentos com o efeito placebo, né? E nocebo. O nocebo é nocivo e placebo é quando tem uma resposta positiva. Eles fizeram vários também experimentos, não foi só um, não é uma pseudociência que nem a maioria fala, mas tudo bem, cada um com a sua percepção de vida, de crenças, né? A gente não tá aqui pra julgar, mas é incrível como as coisas evoluem maravilhosamente. Maravilhosamente, eu tô assim, ó, fascinada. Então, voltando, porque eu tô muito eufórica. Nossa, essa palestra é muito maravilhosa. Então, voltando. Vou resumir aqui, né? Porque eu já tô resumindo há um tempão, mas não tô resumindo nada. Mas resumindo agora. Nós fomos criados. Dos 0 a 7 anos, a gente recebe muita informação, a gente não tem filtro. Tudo que a gente escuta, a gente absorve como sendo verdade pra gente. Então, por isso que as crianças desenvolvem a personalidade delas depois dos 7 anos de idade, quando elas já estão com a consciência um pouco mais formada. Então, tudo que a gente escuta, que a gente vê quando criança, do 0 a 7, a gente absorve como sendo verdade pra gente. Isso sem falar das coisas que já não são, já vem com a gente, né, pelos nossos ancestrais, crenças familiares, que já vêm impressos no nosso DNA, tá? O que acontece com isso? Desde criança, não de que mundo é mundo, porque isso é muito recente, de 300 anos pra cá, tá? Que a medicina tradicional é Deus no céu e a medicina tradicional na terra, não é verdade? Uma das piores crenças que nos foi incutida é de jogar para terceiros, cortou aqui, de jogar para terceiros o poder de nos curar ou de nos perdoar. Então, até recentemente, a igreja e a medicina são os intermediários da nossa cura e do nosso perdão, né? Eles nos separaram, essas crenças, porque a medicina tá muito ligada com a indústria farmacêutica, eu não vou nem entrar nesse quesito aí, tá? Mas assim, nós fomos doutrinados a pensar de que nós somos seres separados, que a gente precisa de outras pessoas para nos curarem ou nos perdoarem. O que não é verdade, nós somos seres muito poderosos, capazes de tudo. Não tô falando mal da medicina tradicional, ela é muito eficiente para trauma, assim, imagina, tu sofre um acidente de carro, tu não vai lá falar, que nem ele falou, né? Tu não vai lá buscar um quiroprata para curar tua coluna, obviamente que não. Cirurgia traumática, não vai procurar um massoterapeuta para consertar tua coluna, né? Óbvio que não. Mas a doença é muito mais que isso, é muito mais do que física. A doença é emocional, é energética, e isso, graças a Deus, a nova medicina está aí para comprovar. E, assim, falando, é porque eu vou ter que tocar no assunto, né? A medicina tradicional, como foi ensinada há muito tempo, né, uns 300 anos pra cá, está intimamente relacionada com a farmácia, com a indústria farmacêutica. E, porque, claro, né, a indústria farmacêutica, ela ganha muito dinheiro e nunca se importou com a cura realmente, porque tem muitos medicamentos que mais fazem mal do que bem, né, se tu pensar. Então, voltando pra palestra, que daí eu boto minha opinião pessoal, mas grande coisa, quem não gostar, não gostou. Aí ele fala que 90%, é que é muito mais do que 90%, tá? 90% é porque é um número muito alto. 90% das doenças não são genéticas, não tem um gene específico. O que acontece não tem um gene que muta para ocasionar aquela doença, ou não tem um gene específico da diabetes, por exemplo, um gene específico de doenças cardiovasculares, por exemplo. O que acontece são que genes são ativados, determinados genes
pelo estresse que é causado neles. Então não tem um gene específico. Claro que tem doenças genéticas, trissomia do 21, síndrome de Klinefelter e tantas outras, que já é lá no momento da embriogênese, que o cromossomo tem uma falha lá no cromossomo, uma multiplicação errada no cromossomo, mas isso é tipo 10%, tá? Tô falando de 90%. 90%. Diabetes, infarto, AVC. Colesterol alto. Ai, ele desmistificou o colesterol alto, graças a Deus. Eu não sofro de nada. Eu tenho, não vou dizer que eu tenho também, porque eu não tenho. Foi diagnosticado em mim hipercolesterolemia familiar, ou seja, eu, minha irmã, minha mãe, minha avó por parte de mãe, tem um colesterol mais alto. Pergunta se eu tomei remédio, tomei por um tempo, depois não vou tomar essa bosta não. É meu, eu nasci com isso, alguma função deve ter. Então, e resumindo, enfim, lá no vídeo ele fala mais sobre colesterol, mas eu não vou saber explicar aqui, mas é muito maravilhoso. Enfim, então, resumindo, não somos vítimas da nossa genética, nós controlamos o nosso gene. Por que meio? Por meios químicos. Como é que acontece? Pelo nosso pensamento. Nosso pensamento manda uma informação para o cérebro e o cérebro quimicamente reage àquilo. Ou mandando informação para o gene, ou mandando informação diretamente para o órgão. Então, tá tudo aqui, ó. As pessoas, algumas riem de mim quando eu falo que tá tudo na mente, mas tá tudo aqui. Pensamentos, conflitos, percepções, crenças, tá tudo aqui. E é muito maravilhoso que isso foi comprovado. Olha só. Estão em êxtase. Nós somos os criadores da nossa doença e nós somos os curadores também. Né? Nós somos os vibradores da nossa saúde. Ai, que maravilha. Tem mais uma coisa pra falar. Aqui, até anotei. Muito legal essa parte. Diz que a ciência convencional, aquela que a gente aprende no colégio, na faculdade, deixou, né, a energia de lado, porque não conseguíamos lá atrás vê-la. E hoje tem muitos equipamentos sofisticados que conseguem captar a energia emanada pelo corpo, no cérebro, então tá tudo comprovado agora. Somos seres energéticos, não físicos. Então era isso, gente, que eu tinha pra falar. Eu tinha falar muito mais coisa, mas é que daí não seria o resumo do resumo, como já não foi, mas enfim. Beijo pra todo mundo. Cara, quem quiser entrar, Rio Summit 2020, tem palestras maravilhosas. A primeira foi a do Joey Dispenza. Meu Deus do céu, outro cara sensacional. Sensacional. Quem não tiver acesso, vejam o Rio, H-E-A-L. É um documentário que tem no Netflix, tá? Beijo.